você está perguntando tanto, por que eu estou passando por isso? Deus está dizendo, para de perguntar e começa a enxergar onde você está. O livro de Juízes, capítulo 6, nos conta uma história de um homem chamado Gideão. E Gideão, ele vive num contexto que é o contexto de Juízes, que é o seguinte: é uma inconstância espiritual do povo de Deus muito eminente aqui. Porque uma hora o povo estava bem com Deus, outra hora o povo estava mal com Deus. E você vai ver que isso é tão verdade que existe uma frase que vai se repetir por muitas vezes no livro de Juízes. E a frase é: e o povo de Deus fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Alguns historiadores dizem e fazem uma analogia a este tempo como uma gangorra espiritual. Uma hora o povo de Deus está bem com Deus, outra hora o povo de Deus está mal com Deus. E é interessante porque todas as vezes que eles desagradavam ao Senhor, o Senhor permitia que uma crise viesse sobre eles. Eles padeciam, eles sofriam e então reconheciam que precisava de Deus. Agora, mais uma vez, o povo vai errar. O povo vai pecar e uma crise vem. Que crise é essa? Uma crise de fome. Diga, fome. A crise de fome não é uma crise fácil, são crises de anos aqui. E essa crise é tão complicada que o povo de Deus começa a tentar plantar, e quando vai colher, os inimigos roubam aquilo que eles plantaram. Vai ouvindo. E todas as vezes que isso acontece, pensa comigo, imagina, o tempo da colheita já é demorado. Quando você planta, que tu vai colher, o inimigo rouba o que tu plantou. É isso que eles estão vivendo. O que eles fazem? Vamos começar a nos esconder entre covas e cavernas. Não dá mais. Até que eles pensam, a gente precisa se arrepender. Quando eles oram, a Bíblia diz que Deus envia um profeta para falar com o povo, porque Deus não despreza um contrito de coração. Quando Deus envia um profeta, vai ouvindo, o profeta diz assim, ó, o Senhor vai ajudar, resumidamente. Só que a Bíblia diz que a parte dessa multidão tinha alguém chamado Gideão, e Gideão estava malhando trigo no lagar. A multidão se escondia, até se arrependia, e o profeta falava com eles. Só que Gideão não. Gideão estava num lugar onde a multidão não estava, fazendo o que a multidão não estava. E o texto diz que o anjo do Senhor aparece debaixo do carvalho e começa a observar a Gideão. Aqui eu começo a ministrar. Existe algo que mexe comigo, porque no contexto eu vejo algo acontecendo. Eu vejo a multidão e um profeta com a multidão. E eu vejo Gideão e a presença de Deus falando com Gideão. Qual é a diferença disso aqui? A diferença é que a gente vive num tempo que, infelizmente, existem algumas pessoas que são dependentes de profeta. Como assim, Carol? Sabe, tem gente que diz assim: se Deus não usar fulano de roupa tal, com cabelo tal, para falar comigo, eu não quero mais saber. Que tipo de crente é esse? Não, Carol, é um culto de domingo, por favor, melhora a palavra. De verdade, eu vim pregar o que Deus está mandando. E Ele está dizendo, para de dependência de profeta. Porque e se eu não quiser usar profeta hoje? Seria um problema para você? Você não volta mais no próximo culto? Não, Carol, se Deus não quiser usar profeta, o que acontece? Se Deus não levantar um profeta para ir até você, Ele está dizendo, é porque no meio dessa situação, eu estou levantando você. Levanta você, ora você, buscar você, vai você. Aí, se Deus não usar ninguém, Deus está dizendo, eu não uso ninguém enquanto você não se levantar. Eu quero fazer em você. Então observe, o profeta está com a multidão, mas o texto diz que a presença de Deus, tipificada por um anjo, começa a conversar com Gideão. Coisa boa é mesmo quando Deus usa alguém que a gente nem conhece, fala o nosso nome, nosso endereço. Mas coisa melhor ainda é entrar no quarto, fechar a porta e a presença de Deus se manifestar para a gente. É isso que a igreja tem que entender. Tudo bem se não tiver profeta, mas a presença do Senhor não vai faltar se tu fechar a porta do teu quarto.
Aí o texto diz assim, ó: e o anjo do Senhor se assentou debaixo do carvalho e começou a conversar com Gideão e disse assim: o Senhor é contigo, homem valente. Só que, gente, a Bíblia está dizendo o lugar que o anjo vai parar. E a Bíblia nunca diz nada se não quiser dizer alguma coisa. A Bíblia está dizendo assim, ó: debaixo de um carvalho. Poderia apenas dizer debaixo de uma árvore, mas ela é específica, então isso me ensina. Porque o carvalho é um tipo de árvore que os geólogos usam como medidor de tempestade. Quer entender isso daqui? Se chover numa floresta, os geólogos olham só para o carvalho. Por quê? Ainda que todas as outras árvores não suportem, o carvalho pode vir tempestade, ele está de pé. Catástrofe, ele está de pé. Ventania, ele está de pé. Turbulência do lado de fora, ele está de pé. Carol, tu veio pregar para Gideão? Não, Gideão é só um exemplo de fé. Nessa noite eu estou falando com carvalho. Não, me ensina, me explica primeiro, na prática e na Bíblia. Vamos lá na prática. Eu não te conheço, mas quantas tempestades. Tempestades que tem gente aqui sendo crente disse: eu não vou aguentar, não vai dar para mim. Deus, essa eu não passo. Só que olha onde você está agora, 8h18 da noite. Eu vou repetir até você entender. Eu não vou aguentar, eu vou morrer, eu vou parar, vou desistir. Olha onde você está agora, 8h18 da noite. Carol, me caluniaram, me perseguiram, enfermidade chegou, eu não sei o que fazer. Olha onde você está agora, 8h18 da noite. Deus está dizendo: ei, tempestade não derruba carvalho, tempestade não mata carvalho. Não, você não está entendendo. Ventania não derruba carvalho. Você tem que e precisa entender: nenhuma tempestade matou você, parou você, fez você recuar. Deus está dizendo: tu é crente e nada paralisou você. É por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Você está perguntando tanto, por que eu estou passando por isso? Deus está dizendo: para de perguntar e começa a enxergar onde você está. Você não morreu. E é aquilo, o carvalho, quando vem a ventania, ele finca as raízes no solo. Escute isso: quanto mais venta, mais ele finca. Quanto mais mexe, mais ele finca. E aí, ele cresce. E é o seguinte: ele cresce numa estatura tão absurda que de longe a gente vê um carvalho. Só que sempre tem alguém para dizer assim: como é que depois de tanta tempestade ainda está de pé? Como é que ainda está aí? Como que está vivo? Aí tem gente que fala, já a gente que não suporta crescimento, sabe o que ele faz? Ele diz: já que a tempestade não derrubou, a gente corta. Deixa eu te contar uma coisa. Lembra da ventania? Por conta da ventania fez o carvalho se fincar no solo. Então escute isso: ainda que tentem cortar um carvalho rente ao chão, eu tenho um segredo para te contar: ele cresce de novo. Podem te parar, te paralisar, tentar te cortar. Deus está dizendo: para de depender da terra, nem da terra você é. Quanto mais tentam te cortar, lembra da tempestade, vou fazer crescer de novo, chegar de novo, avançar de novo, vai crescer de novo. E quando o anjo está debaixo do carvalho, é como se ele estivesse dizendo a Gideão: eu vou te levantar como líder, mas tu vai ter que aguentar muita tempestade. Não, Carol, mas me prova que eu sou um carvalho. Isaías está escrito: e serão chamados carvalhos de plantio do Senhor para a manifestação da minha glória. Então, quer ter presença de Deus na tua vida? Aguenta a tempestade. Quando Deus vai escolher Gideão, escute isso: o anjo está conversando com Gideão. Eu disse a você que Gideão estava malhando trigo nu.
Lagar nunca foi lugar de malhar trigo. Trigo a gente malha na eira, na montanha. Tem ventania suficiente, luminosidade suficiente. Agora, lagar é lugar de pisar em uvas e espremer azeitona. E eu pergunto a você, por que o anjo não foi na multidão escolher o próximo líder? Por que o anjo vai no lagar? Se na multidão a opção de escolha é maior. Tem mais gente que sabe fazer mais coisas. Mas o texto diz que o anjo não vai na multidão. O anjo vai no lagar. E por que a multidão não está no lagar? Porque a cabeça da multidão é diferente da cabeça de um líder. A cabeça da multidão é o seguinte: a crise era de quê, igreja? Diga alto, fome. Então ela pensa assim, olha como a multidão pensa: se não tem uva para a gente pisar e nem azeitona para a gente espremer, o lagar não serve mais. O líder não. O líder, olha a mente de Gideão. O líder pensa: pastor, pode não ter mais uva, pode não ter mais azeitona, mas ainda dá para fazer alguma coisa no lagar. Eu preciso dizer algo: nunca vá contra a mente de um líder. Levantou fulano, por quê? Eu já estou aqui mais tempo. Por que é ciclano que está na frente? Por que é fulano que está na frente? Deus está dizendo, porque o líder não tem a visão de multidão. A multidão está dizendo, pecou, manda embora. Pecou, arranca daqui. O líder está dizendo, pode até ter pecado, mas se arrepender, dá para levantar de novo, usar de novo, fazer de novo. Isso é líder. Não, porque o pastor não entende. É a multidão que não entende. Porque a mente do líder não é a mesma mente da multidão. E é por isso que eu amo Jesus. Ele é o maior líder para a gente servir. Porque se fosse pela multidão, tu já estava lá fora, excluído, acabado e talvez até morto. Mas Jesus está dizendo, eu ainda vou fazer alguma coisa. Eu levanto, eu curo, eu transformo, eu pego e faço um vaso novo. Então, se um líder se levantar para fazer alguma coisa, assina embaixo. É Deus que está dizendo, eu conheço a mente de um grande líder. Ele estava ali malhando trigo no lagar. E é por isso que o anjo diz assim, o Senhor é contigo, homem valente. Porque o povo estava se escondendo, mas Gideão malhando trigo. A crise estava acontecendo, o povo não sabia o que fazer, mas Gideão malhando trigo. Aí o anjo aparece e fala, o Senhor é contigo. E aí ele olha para o anjo e diz assim, se o Senhor é comigo, por que a gente está passando por isso? Aí o anjo responde assim, continua nessa tua força. Se você veio aqui hoje perguntar por que está passando por isso, Deus me trouxe aqui para dizer, continua. Não, mas por quê? Continua nessa tua força. Aí o Gideão vai dizer assim, mas eu sou o menor da minha casa. Olha o argumento dele, a minha família é a mais pobre. O anjo olha para ele e diz assim, mas tu vai ferir todos os homens, como se fosse um só homem. Deixa eu te explicar o que eu acabei de dizer. O anjo está dizendo, mas tu vai resolver todos os problemas, como se fosse um só problema. Você tem que entender o que Deus faz quando Ele levanta alguém. Aí escute isso, que isso aqui é muito poderoso. O texto diz que Gideão fala assim, então peraí, fica aqui. Porque Gideão é um crente ousado. Ele fala para o anjo assim, fica aqui que eu já volto. Ele sai de cena. A crise era de quê, igreja? Mais alto, crise de? Ele sai de cena e o texto diz que ele vai buscar uma oferta para o anjo. Ele vai trazer cabrito, carne, caldo, bolo, em algumas traduções, pães asmos. A crise era de quê?
Se a crise era de fome, o povo não tinha nada. Por que Gideão estava malhando um trigo se ele tinha cabrito, carne, caldo, bolo, pães? Eu perguntei para Deus e Deus disse assim para mim: não te importas saber da onde ele arrumou uma força para malhar um trigo. O que te importa a saber é que no meio da crise ainda tinha gente com alimento. Escute isso. Ele pega a oferta, põe debaixo do carvalho. Olha agora, o anjo diz assim: debaixo do carvalho não, coloca em cima da pedra. Gideão pega a oferta, põe em cima da pedra. O anjo diz assim: desse jeito não, derrama o caldo. Você tem que entender isso daqui. Porque além de Gideão entregar tudo que ele tinha, tinha que ser do jeito que Deus queria receber. Você não entendeu? Deixa eu te explicar. O texto diz assim, ó: e quando Gideão derramou o caldo, o anjo tocou com o cajado e saiu fogo de dentro da pedra. Diga: pedra. Eu já vi fogo descer do céu para consumir oferta, mas agora fogo sair de dentro de pedra. Quando o fogo sai de dentro da pedra, é Deus dizendo: recebi. Mas calma aí. Eu disse: Deus, fogo é improvável nessa cena. E Deus disse assim para mim: diga a eles, quer receber o que ninguém nunca recebeu? Me entrega o que ninguém nunca deu. Quer chegar onde ninguém nunca chegou? Me oferta o que ninguém nunca ofertou. Agora, o que eu acho um absurdo é vir num culto como esse, dizendo: qualquer glória que eu der, Deus recebe. Vai nessa. Não, porque qualquer oferta que eu colocar na hora do ofertório, Deus recebe. Vai nessa. Deus está dizendo: comigo sempre foi na mesma linguagem. Então por isso eu te digo, quando tu me entrega o que ninguém nunca entregou, eu mando fogo da onde tu não imagina que eu posso mandar.